Uma das críticas feitas à criptografia é que os desenvolvedores têm se concentrado apenas na criação de aplicações que têm muita pouca interação com o mundo real, o caso do DeFi, dos NFTs, entre muitos outros. Porque realmente tem sido muito fácil ganhar dinheiro com terrenos digitais, o metaverso, imóveis tokenizados ou até os famosos macacos entediados. Mas do meu ponto de vista, essa crítica não é justa, porque existe um setor do mercado que tem interação com o mundo real. E esse setor é o que nós vamos abordar hoje, que é o setor de DePINs, ou estruturas físicas descentralizadas. Ainda é um setor relativamente pequeno, porque ele precisa que seja construída infraestrutura para ele evoluir, mas realmente este setor já faz diferença nessa interação com o mundo real. Então vamos perceber o que é isto de DePINs. Redes de PIN também são conhecidas como provas de trabalho físico. São redes de infraestrutura física que podem ser armazenamento, renderização, 5G, entre muitos outros, e veremos já o mapa completo dos protocolos que existem. E esta infraestrutura física, estas redes de infraestrutura física, são incentivadas por um token, porque elas utilizam as blockchains para coordenar e alinhar milhões de indivíduos ao redor do mundo na implementação e operação das infraestruturas programáticas sem permissão e sem confiança. Esta construção de infraestrutura física ela era feita por grandes empresas como a Apple, a Google, a Amazon. Só que agora são os indivíduos em suas casas, com os seus smartphones, etc., são incentivados a fazê-lo realmente em troca de tokens. Isto não é apenas descentralizar ou por descentralizar, ou seja, não é para apenas te dar um token porque tu provês um serviço. Não. Este tipo de infraestrutura ela pode ser muito mais competitiva e pode trazer muitos benefícios para os usuários. E eu vou dar já um exemplo para perceberem o que é que difere de uma infraestrutura centralizada ou provida por uma empresa de uma infraestrutura descentralizada. Por exemplo, no caso 5G, além de ser mais rápido que o 4G, ele tem umas frequências mais altas e elas têm uma desvantagem que não conseguem viajar entre espaços distantes. Isso significa que a implantação de infraestrutura 5G exige que as torres sejam colocadas em locais mais frequentes. E o que é que acontece? Se tu incentivares os indivíduos em suas casas a instalar, por exemplo, um hotspot como a Helium, que é um provedor de 5G descentralizado, tu compras um hotspot e depois, em troca de proveres essa rede 5G descentralizada, recebes tokens em troca. E o que é que acontece? Este tipo de infraestrutura descentralizada consegue ser mais rápido com uma empresa que tem que instalar os postes e, além disso, consegue chegar a locais mais isolados, como áreas rurais. Por exemplo, nós aqui em Portugal, o que é que acontece? A internet 4G demorou imenso tempo a chegar às zonas rurais, porque não havia incentivo para as empresas centralizadas fazerem isso, gastarem capital a colocarem os postos necessários. Agora vai acontecer a mesma coisa com o 5G. As zonas rurais são sempre discriminadas. Então, se nós tivéssemos esta infraestrutura descentralizada, essas pessoas iam ser beneficiadas das zonas rurais. Isto é um exemplo prático porque é muito importante esta infraestrutura descentralizada dos DePINs, no caso 5G e noutras áreas, que veremos a seguir. Eu falei de 5G como exemplo, mas a área já existem muitas outras áreas que o setor de PIN se debruçou. Eu vou mostrar aqui um mapa que mostra que nós já temos armazenamento de dados, computação descentralizada, renderização. Por exemplo, agora com a inteligência artificial falou-se muito no Render Network. Temos wireless 5G já, sensores. Esta dos sensores é muito engraçada porque os sensores centralizados basicamente é uma rede de dispositivos que estão interconectados e que recolhem dados em tempo real do mundo físico. Esses dados podem ser dados ambientais, meteorológicos, dados de veículos, dados de mapeamento, ou seja, visualização de ruas, por exemplo, como a Google hoje faz, coloca os carros com as câmaras para o Google Maps. Isto pode ser feito de forma descentralizada pelos indivíduos ao redor do mundo. Energia, ter uma bateria que consegue coletar a energia excedente na casa das pessoas. Ou seja, isto é um setor
que ainda está mesmo muito nascente, que muitos usuários de cripto não conhecem estes projetos, mas que eles têm imenso potencial de revolucionar as estruturas físicas descentralizadas e até o próprio mercado de criptomoedas como ele é visto hoje. Hoje o mercado, como eu já disse, isto são alguns dos setores que eu já falei, o mercado tem atualmente 2,2 bilhões de dólares, mas espera-se que ele atinja os 3,5 bilhões até 2028. Por isso, dá para perceber que nós estamos num constante crescimento e é esperado realmente que isto continue a crescer, continue a ser um setor que continua a ser desenvolvido. E como ainda é um setor pequeno, mas que já está a chamar a atenção pelo seu possível crescimento, já existem muitos investidores tradicionais e da Web3 atentos ao setor. Mas o que é preciso para este setor continuar a crescer? É preciso infraestrutura. E eu acho que no mercado de cripto hoje em dia é preciso infraestrutura. Parece que existem imensas blockchains, mas o facto é que elas fazem todas, a proposta delas é toda a mesma. E este setor em particular precisa de infraestrutura também ela particular, infraestrutura diferente da que existe. Por isso, nós já temos uma corrida entre L1 e L2 para conquistar a fatia de mercado. O que é que acontece? Eu nesta primeira parte expliquei de forma abrangente o que é o setor de PIN, o que categorias já existem dentro do setor de PIN, já deu para ter uma ideia do potencial deste setor. E agora, nesta segunda parte, vou-me focar mais na infraestrutura. Porque nós, ao olhar para este setor, podemos olhar para os projetos, protocolos que estão a ser desenvolvidos e, ao mesmo tempo, temos que olhar para a infraestrutura, porque as duas coisas vão crescer ao mesmo tempo. Então, em termos de infraestrutura, nós, para falar de infraestrutura, vamos voltar um bocadinho ao passado para perceber como tudo começou. Ou seja, no início, os desenvolvedores tinham opções muito limitadas, porque existia uma única blockchain com contratos inteligentes e que permitia aplicações, que era a blockchain do Ethereum. E se tu querias desenvolver uma solução de DePIN, eles tinham que escolher entre o Ethereum ou criar uma nova blockchain, uma blockchain de raiz. As duas coisas tinham desvantagens, só que, por exemplo, o Helium, que é o exemplo que eu trago aqui, ele achou que era melhor construir uma blockchain de raiz que usar a blockchain do Ethereum. E em 2019, se calhar até fazia sentido construir essa blockchain de raiz. Mas o que é que acontece? Os desenvolvedores do Helium perderam tanto tempo a desenvolver a blockchain, a tentar escalar a blockchain, que se esqueceram do produto. Ou seja, pensaram tanto em como desenvolver a blockchain que o produto ficou um bocadinho de lado. O produto deles é wireless, 5G, entre outras coisas, ficou de lado. Então eles tiveram que tomar uma decisão, porque o foco deles tinha que se voltar para o produto e não para a blockchain, porque eles não eram desenvolvedores de blockchain. E o que é que eles decidiram? Em abril de 2023, deste ano, migraram para a blockchain da Solana. E nós agora já temos algumas soluções de plataformas gerais que conseguem albergar os DePINs. Estas plataformas estão a ser escolhidas não por serem perfeitas, não por serem a solução ideal para o setor de PIN, mas porque são as que estão mais desenvolvidas. E nós vamos perceber mais à frente que já existem outras soluções que ainda estão em estágios iniciais para infraestrutura, que fazem muito mais sentido para este setor. Mas começando aqui para a plataforma de uso geral. Neste momento, a plataforma de uso geral líder é a Solana. A Solana tem-se destacado imenso no setor de PIN. Muitas das aplicações que estão a ser desenvolvidas neste setor, algumas migraram para a Solana e outras estão a ser construídas de raiz na Solana. Porquê? Porque a Solana consegue ter um número muito alto de transações, consegue fazer muitas transações por segundo, tem taxas muito baixas e tem uma grande comunidade de desenvolvedores, ou seja, é compatível com Rust, C e C++, que são linguagens de programação. Só que existe um probleminha. A Solana não é compatível com a EVM. E no meu ponto de vista, existiram projetos que achavam que isso era um problema, não ser compatível. E por isso, em vez de integrarem de imediato a Solana, começaram na Polygon.
E eu falo disto porquê? Porque o Render Network, que hoje em dia, se ainda não migrou, vai migrar para a Solana, ele começou na Polygon. Porquê? Porque a Polygon era compatível com a EVM, tinha baixas taxas e até era rápida. Só que à medida que o projeto foi sendo desenvolvido, eles perceberam que as taxas não eram baixas o suficiente, nem a Polygon era rápida o suficiente para o produto que eles querem. E então descartaram essa parte do ser compatível com a EVM, perceberam que não faz falta e migraram para a Solana para conseguir mesmo as taxas muito baixas e alto número de transações. Só que estas blockchains de uso geral, elas também têm um problema. Ou seja, como eu disse, hoje em dia a maior parte dos protocolos de PIN estão a ser construídos aqui, porque é o que são as blockchains mais desenvolvidas. Mas estas plataformas de uso geral, o que é que acontece? Elas são plataformas que têm uma infinidade de aplicações, derivativos, DeFi, NFTs, e essas aplicações estão todas a disputar o espaço do bloco. O que acontece é que tu aumentas às vezes as taxas de transação e também tornas a blockchain mais lenta. Por isso é que, à medida que o setor cresce, a infraestrutura também começa a ser desenvolvida. Então agora está a ser usada esta infraestrutura, mas ela vai deixar de ser usada no futuro. Porquê? Porque nós já temos as AppChains, que também são uma solução, mas também não é a solução ideal, mas muitos protocolos, dá para ver aqui, a Cash, Noodle, estão a ser construídos em forma de AppChains. AppChains são blockchains personalizáveis que se dedicam apenas a uma aplicação e as AppChains é basicamente no ecossistema da Cosmos e da Polkadot, só que elas ainda têm uma desvantagem, que é elas colocam a responsabilidade de configurar o conjunto inteiro de validadores para cada aplicação nos desenvolvedores. Ou seja, o desenvolvedor dos de PIN, das estruturas físicas centralizadas, ele quer se concentrar 100% no seu produto. Ele não quer perder tempo a pensar em validadores, em segurança, em escalar blockchains. Não quer nada disso. Ele quer se concentrar 100% no seu produto. Por isso é que as AppChains ainda não são melhores que uma blockchain generalista, mas não são o produto perfeito. E então já estão a ser construídas as roll-ups específicas de aplicações, que já são uma melhoria significativa das AppChains. Eu aqui trago um desenho de uma roll-up específica de aplicações chamada Eclipse. Estas roll-ups, o que é que elas fazem? Elas dividem as camadas, que é consenso, disponibilidade de dados, settlement e execução, divide estas camadas e torna a blockchain muito mais escalável. E ao fazer isto, o que é que o Eclipse faz? Ele faz com que os desenvolvedores dos DePINs só tenham que se preocupar em construir a sua aplicação. Não têm que se preocupar com absolutamente mais nada. Por isso, a blockchain é mais escalável que uma blockchain normal, uma blockchain de uso geral, como a Solana, e ainda assim não se precisam de preocupar em tornar a blockchain mais escalável, nem com segurança, nem nada, então é muito melhor que as AppChains. Mas ainda não ficámos por aqui. Além desta solução ser muito superior às AppChains, existe uma solução ainda muito superior às roll-ups específicas de aplicações, que é a última solução. E eu acho que é desta solução, do desenvolvimento desta infraestrutura, que muitas aplicações de DePIN estão à espera. E o que é que nós temos aqui? Temos plataformas específicas de DePIN, ou seja, são Layer 1, blockchain Layer 1, que são desenhadas a pensar exatamente no setor de DePINs. Elas não querem mais nenhuma aplicação. Estas de Layer 1 querem apenas estruturas físicas descentralizadas sobre elas. E eu trago aqui a imagem, esta imagem é da PIC, eu acho que é assim que se diz, PIC, que está a concorrer para a parachain da Polkadot, e ela basicamente é uma Layer 1 que tem a segurança da Polkadot e tem um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de DePINs. Ou seja, no meu ponto de vista e tudo o que eu estudei de infraestrutura, para mim isto é o santo grau
da infraestrutura dos DePIN. Além da Solana hoje em dia ser a líder, para mim ela vai perder essa liderança quando conseguirem colocar a funcionar este tipo de infraestrutura. E depois temos uma solução já mais antiga, que é IOTEX, que também tem um kit de ferramentas, é uma blockchain Layer 1, que tem um kit de ferramentas que permite criar uma aplicação específica de DePIN. Acho que ficou claro depois desta análise que existe um problema de infraestrutura. Nós já temos inúmeras blockchains no mercado, mas elas não conseguem atender às necessidades específicas de determinados setores. E neste caso, do setor de DePIN, é isso que acontece. Por isso, numa perspectiva de investimento futuro neste setor, nós podemos olhar para a infraestrutura que está a ser construída, porque, como eu já disse, não faz sentido eles ser construídos na infraestrutura que existe hoje, como a Solana, por exemplo. Eu acho que faz muito mais sentido a infraestrutura específica para DePINs, e depois ter, numa perspectiva de investimento, olhar para as aplicações que estão a ser construídas e perceber aquelas aplicações que fazem mais sentido. E aqui nas aplicações tu podes olhar para o token, comprar o token, se ele fizer sentido, ou olhar para o produto. Ou seja, nós neste tipo de aplicações que são do mundo real, tu podes olhar para o produto como uma perspectiva de investimento. Só para terminar, agradecer a todos que chegaram ao fim do vídeo. Se vocês tiverem interesse em ver abordado um projeto específico de DePIN, por favor deixem nos comentários. Peço também que deixem um like ou um dislike se quiserem, para o YouTube começar a entregar este conteúdo a mais pessoas, e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!